Olá! Você já percebeu que há exatamente um ano o mundo estava submerso numa das maiores crises econômicas de que já se ouviu falar na história? E hoje, como o Brasil lidou com isso? E o seu cotidiano foi ou não influenciado pela crise? O programa do Bem está no ar. Fique aí que a responsabilidade já volta. Responsabilidade está de volta hoje com o nosso secretário de Estado de Agricultura, Cristino Auro, também ele que é deputado estadual. Vamos falar sobre a crise. Cristino, que bom, muito obrigada por você estar aqui conosco, sempre falando fácil, explicando para a gente esses assuntos que são tão cotidianos e que a gente realmente não tem essa quantidade de informações, né? Até por você poder estar tantos anos participando do governo. O Brasil, o estado do Rio, a crise passou, falou-se muito da marola, da onda, da tsunami, a gente passou bem por isso. Como é que foi? Teve algum tipo de gestão, de comportamento de gestão diferente, algum tipo de capacitação que possibilitou a gente estar na posição confortável que estamos hoje? Olha, eu acho que há um ano, ou um pouquinho mais, acho que para ser mais preciso, no mês de setembro de 2008, nós começamos a receber informações que eram muito preocupantes sobre o comportamento da economia americana, principalmente. Só para lembrar um pouquinho, porque depois que passa, ninguém se lembra muito bem como é que as coisas aconteceram, mas é importante a gente, como é que se diz, recordar é viver, né? Então, claro, acho que ali tem um elemento importante. A crise, ela surgiu, foi gerada de fora do Brasil e acabou, de certa forma, afetando aqui dentro. Mas como ela, fundamentalmente, era uma crise que ela trabalhou sempre com os elementos do mercado financeiro, ou seja, num dado momento, os bancos, as financeiras, enfim, tudo aquilo que gravita em torno do mundo monetário, sofreu um forte abalo por conta da desconfiança se um banco ia ter como honrar o compromisso com outro. Aquilo gerou um efeito dominó que fez com que se descobrisse que o mundo, na verdade, tinha muito menos recursos reais, muito menos dinheiro do que aquilo que os papéis apontavam como sendo representativo de dinheiro. Ou seja, o cidadão comum sabe, né, não precisa ser nenhum entendido, que os bancos lidam basicamente de ter um volume em dinheiro e emprestar até além daquele recurso, porque sabem muito bem que nem todos os cidadãos irão, nem todos os mutuários, nem todos os correntistas irão ao banco ao mesmo tempo com a finalidade de sacar o seu recurso que ali está depositado. Acontece que quando surge uma crise de confiança, se o dinheiro vai estar lá mesmo, se vai acontecer alguma coisa mais séria, aquilo dispara o que eles chamam de efeito manada. É aquilo, as pessoas perdem o controle, né? Claro. E se desesperam e querem o recurso de qualquer maneira. Ter o seu garantido, claro, né? Isso ocorreu na economia americana e por pouco não ocorre aqui no Brasil. Inclusive, informações muito recentes dão conta de que um importante banco brasileiro, o Unibanco, que acabou sendo comprado pelo Banco Itaú, se ele não tivesse sido comprado, ele provavelmente teria sido vítima de um ataque especulativo e de um efeito manada desse, destruindo essa instituição, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. É verdade que por razões diferentes, mas o que importa aqui para a gente discutir são os ensinamentos decorrentes da vivência desse período de crise. Eu só estou chamando a atenção sobre como é que ela começou. A parte histórica, né? A parte mais histórica, porque certamente as crianças daqui para frente e os adolescentes vão estudar esse período nos bancos escolares como sendo uma crise que só perdeu em importância e pavor para a crise de 1929, o chamado crack da Bolsa, ou quebra da Bolsa de Nova York, onde aquilo disseminou pelo mundo todo uma crise também muito forte. Cristino, historicamente falando, então, queria que você ressaltasse o seguinte aspecto. As pessoas mais humildes que estão em casa, quando a gente fala que a gente conseguiu superar a crise e que o Brasil, o estado do Rio, está num caminho bom, elas ficam aborrecidas, escrevem para o nosso e-mail falando: que negócio é esse? Eu sou pobre, estou passando um momento difícil. Quando a gente fala
crise e na superação desse momento, a gente está falando de uma maneira majoritária, nos índices, né? Então, eu queria que você explicasse exatamente o que é isso para a pessoa não se sentir diretamente afetada. Primeiro, eu quero elogiar essa observação que você fez, porque sempre que na televisão alguém fala que nós saímos da crise e uma pessoa pessoalmente, né, a pessoa pessoalmente está ótima, e uma pessoa individualmente não consegue se colocar naquela situação, ao contrário, ela fala, eu estou numa situação difícil, pode parecer um pouco irônico o que a gente está falando. Porque, na verdade, as finanças pessoais, a coisa particular de cada um, vive né, movimentos diferentes. O que nós estamos falando é estar em crise ou estar em momento de desenvolvimento, considerando o global da economia. Né? E a gente tem que respeitar muito esse aspecto de que nem todas as famílias conseguem, quando há um momento de prosperidade, elas conseguem se programar, se planejar para poder viver aquele momento de prosperidade. Agora, uma coisa é certa, quando vem uma crise, ela pega quem está bem, muitas vezes, mas certamente vai pegar quem já estava em dificuldade. Quer dizer, então, estar em dificuldade, estar sem uma perspectiva de emprego, sem um preparo até para aproveitar a oportunidade que surge, é algo sempre muito ruim, porque por mais que alguém queira fazer por essa família, ou por ajudas que receba, ela nunca vai se emancipar, nunca vai ser uma família vencedora nesse sentido. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, de fato, o Brasil conseguiu passar pela crise com algum sofrimento, mas não tanto quanto se previu, pelo menos por aqueles que estudam mais movimentos como esse. E basicamente porque o Brasil ele veio num processo de melhorias, no geral. Isso se deveu não à ação de um governo especificamente, mas a uma continuidade de uma política econômica que colocou o Brasil um pouco mais resistente. O Brasil conseguiu, a gente já falou aqui sobre isso, mas é muito importante, autossuficiência na produção de petróleo. O Brasil conseguiu se colocar na área de agricultura com muita estabilidade. O Brasil exporta mais na área agrícola do que importa e está exportando mais com um ganho melhor já há algum tempo. Isso faz com que o Brasil seja superavitário, que essa é a palavra que se usa, ou seja, ele tem uma renda, um resultado da agricultura que é algo que reforça muito a sua posição. Então, quando a gente olha para dentro do país hoje, a gente vê que o país é mais merecedor de confiança por parte do estrangeiro, de um modo geral. E a gente está vendo isso efetivamente, né? Nas manchetes de jornal, o nosso próprio presidente sendo super bem recebido nas comunidades internacionais e uma presença nos G20, nos G8, que a gente não tinha antigamente. É né? verdade. O Brasil, a própria conquista das Olimpíadas e da Copa do Mundo, ela é prova da confiança internacional no Brasil, que passa a olhar o Brasil como sendo um país capaz de realizar grandes eventos, porque também estabilizou mais a sua economia e conseguiu isso também com um receituário que é um pouco diferente de alguns países. Eu vou te citar aqui um exemplo que o cidadão comum deve ter percebido no seu dia a dia. Ao retirar o IPI dos automóveis, ao retirar o IPI de algumas linhas de eletrodomésticos, o país abriu mão de arrecadar impostos para baratear o produto no meio da crise e o consumo se manter. Porque se não se mantivesse o consumo, muita gente ia ser demitida, muito mais do que foi, porque houve demissões sim, né? Mas numa proporção menor do que a que ocorreria caso o governo não tivesse retirado o IPI dos automóveis e o IPI de boa parte das linhas de eletrodomésticos. Eu acho bom você estar trazendo esse assunto à baila, porque eu não acho que a população ponha luz sobre esse ponto de vista. Então foi para não haver a demissão. Acho que isso não ficou claro.
nesse momento? Eu acho que o que pareceu assim foi que não, estava ali fazendo alguma coisa política e tal. Eu acho que foi muito mais do que isso, né? Quer certamente. dizer, e mais, Cristiano, qual foi o resultado disso? Você percebeu economicamente que houve um prejuízo para o governo em matéria de arrecadação ou houve uma compensação pela compra ter sido o número ter sido multiplicado por um índice muito alto? Houve uma compensação de abrir mão de um imposto, mas em contrapartida? Não chegou a ter uma compensação. Houve uma queda de arrecadação real em todos os níveis de governo. Os municípios mesmo estão sofrendo muito com os efeitos da crise. Especialmente os municípios do estado do Rio, porque nós fomos afetados por um item, que é o petróleo, um item muito importante, cuja cotação, cujo preço estava em $100 antes da crise, e ele chegou a recuar a menos de 30. Então você vê que para a arrecadação dos municípios, do estado do Rio de Janeiro, a conta petróleo foi muito importante. Mas essa diminuição do IPI, eu estou citando só um exemplo das medidas, né? Essa diminuição do IPI, ele não chegou a ser compensado por um aumento espetacular de vendas, porque em alguns casos houve a isenção completa do imposto. Então teve uma perda da arrecadação. Mas o governo contabiliza o fato da economia não ter sofrido um solavanco tão grande. E tem um outro dado que eu acho muito importante também, é que o governo sinalizou para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica que, mesmo diante da crise, eles deviam continuar emprestando dinheiro, principalmente no crédito direto ao consumidor, no crédito voltado para a casa própria, no crédito à indústria, no crédito à agricultura. O resultado disso foi extraordinário, sabe por quê? Por quê? Os setores beneficiados pelo crédito, ou seja, por não ter faltado dinheiro para suas atividades, eles se mantiveram funcionando. Eles foram capazes de ter algum capital de giro para sobreviver ao momento mais grave da crise. E a coisa mais surpreendente é que o resultado do Banco do Brasil, por exemplo, foi melhor do que o dos bancos privados que não emprestaram dinheiro. Olha. Então você gerou duas coisas. O Banco do Brasil teve resultados recordes durante a crise. Só para te dar um dado. Os primeiros 9 meses do ano de 2008, no resultado do Banco do Brasil, foram idênticos aos mesmos 9 meses de 2009. Considerando que a crise ela ocorreu no final de 2008 e no primeiro semestre de 2009, era de se esperar que o resultado do Banco do Brasil fosse muito pior em 2009 do que tinha sido em 2008. E não foi isso que aconteceu. Já foram divulgados os resultados e os 9 meses deste ano são idênticos aos 9 meses do ano passado, mostrando que a estratégia do governo de estimular o Banco do Brasil a manter crédito para a população foi muito boa. Então, trazendo para a nossa realidade, inclusive, a realidade dos municípios, do município como Macaé, por exemplo, que é um município arrecadador de royalties, a penalização veio pela via da cotação do preço do petróleo, como eu falei há pouco. E aí é que faz falta para os municípios terem atividades diversificadas para poder tocar o seu dia a dia. É num momento de crise que você vê a gestão do que foi feito justamente até com os próprios royalties, né? Exatamente. Porque caiu para 1/3, faz uma diferença enorme. Até porque o custo de extração deve ter se mantido igual, né? É verdade. Quando você olha, tem aquele velho ditado que diz o seguinte, você não deve colocar todos os ovos numa cesta só. Isso. Então, municípios e Estado não podem ficar dependentes da arrecadação de petróleo para poder manter sua população. Nós temos a obrigação de ampliar o número de atividades que a gente desenvolve. Bom, né? Mas não é isso que está acontecendo. Lamentavelmente, não. Eu acho que a gente tem que partir para, com mais desenvoltura, com mais decisão, aproveitar aquilo que o petróleo nos dá de benefício, que é o royalty, mas também a infraestrutura que se consegue. Toda cidade envolvida na exploração de petróleo, queira ou não queira, ela melhora a sua rede hoteleira, sua rede de telecomunicações, conquista melhorias em estradas, enfim, posiciona aquela cidade para atender ao negócio petróleo. Se ela puder também atrair para si outros ramos de negócio, além de gerar mais empregos, você também tem um ramo de negócio que, se o petróleo cair, o preço, outro ramo vai segurar e a arrecadação não se destrói e, portanto, a saúde, a educação, o transporte, todas aquelas funções que são funções típicas do município ou do Estado, elas vão ser mantidas porque a arrecadação foi, de alguma maneira,
segurada, né? Foi, de alguma maneira, suportada por essa estratégia sua. É bem posto que você está falando, porque, na verdade, a pessoa que fica doente, em se tratando, pegando o exemplo que você deu de Macaé, ou sei lá, de Quissamã, Rio das Ostras,